4 de maio de 2018. Eu estou aqui nas proximidades da Avenida Paulista com o Vitor Ximenes Marques, professor de Filosofia no Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal da ABC. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre as jornadas de junho de 2013. A primeira coisa que eu queria conversar com você é que, assim, pelo que a gente percebeu, as jornadas de junho elas foram meio que divididas em 3 momentos, né? A gente teve um momento inicial dos estudantes que tinham uma reivindicação pontual de diminuição do preço das passagens, né? Coordenados pelo pessoal do movimento Passe Livre, né? E aí, então eu queria que você falasse um pouco sobre o que foi exatamente o movimento, né, e quem eram essas pessoas no começo do movimento. O que ficou conhecido como as Jornadas de Junho de 2013 tem um começo relativamente modesto, né? Em manifestações que no começo de junho contavam com poucos milhares de pessoas, na casa de 3 a 5 mil pessoas, né? Sobretudo estudantes, mas de forma geral militantes de esquerda, né, de diferentes organizações da esquerda brasileira, mobilizados e organizados pelo movimento Passe Livre. É um movimento constituído de militantes, de lutadores sociais, né, que tem uma visão ampla também da política e do trabalho político, né. Então eles já vinham desenvolvendo quase que uma tecnologia de organização e de mobilização que havia sido posta em prática e também testada em outras, numa série de disputas, de protestos ao longo do Brasil, né, em várias cidades do Nordeste. Uma das que ficou mais famosa foi em Florianópolis, a Batalha do Ônibus, né? Então, o Passe Livre era já um movimento de algum tempo, que vinha desenvolvendo o seu trabalho, que fazia já um trabalho de base, inclusive, discutindo a pauta do transporte público de maneira mais geral, não apenas o valor da tarifa ou o passe livre para estudantes, mas o próprio sistema de transporte urbano. Em várias cidades eram constituídos, em sua maioria, por militantes que tinham alguma proximidade das tradições do autonomismo na esquerda radical. Então, tinha lá no Passe Livre também já alguns veteranos da luta social, né, que vinham construindo um processo, já desde algum tempo, né, de uma esquerda que não se desenrolava ou não se desenvolvia sob a orientação ou a direção dos partidos políticos. Como que você vê esse processo de um movimento que tem essa característica específica de não ter uma liderança e, ao mesmo tempo, ser extremamente organizado? Então, a gente pode enxergar o movimento Passe Livre como estando nessa área abrangente, aí, que eu havia dito, de proximidade com o movimento antiglobalização, né? E no movimento antiglobalização, a gente pode pensar também momentos marcantes desse ciclo de lutas global, como a Batalha de Seattle, em 99, o próprio Levante Zapatista, em Chiapas. E esses movimentos tendem a carregarem um discurso predominantemente semi ou quase anarquista, com alguns grupos, de fato, autoproclamados libertários, dentro da tradição do socialismo libertário, do anarquismo, né? Outros grupos ligados às correntes autonomistas do marxismo, né? E talvez também como resultado de uma espécie de ressaca causada pelo colapso do socialismo real, pela crise dos partidos comunistas, pela crise também dos próprios grandes partidos de massa da social-democracia, né? Então, a forma partido, nesse momento da década de 90, parece ser um instrumento político cansado, que não responde mais às demandas, aos anseios de uma nova geração militante que está se politizando. Então, há uma grande discussão sobre esses temas das redes, da auto-organização, da autonomia, né, da ausência de uma liderança central, da ausência de uma direção separada do resto do movimento, né? Essa questão, né, do não partidarismo, você entende então que não seria um apartidarismo ou um antipartidarismo? Depende de com quem nós estamos falando, né? E o que vai acontecer de fato é que
no momento as jornadas de junho se expandem muito rapidamente e a composição política e ideológica se diversifica muito rapidamente, né? Os porta-vozes do movimento Passe Livre nunca quiseram adotar essa posição de um líder que fala para a mídia e tal. Eles estão sempre tentando fazer uma rotatividade de quem está com a palavra, para que ninguém se destaque do resto do movimento e tal. Mas isso não significa que eles rechaçavam a presença dos partidos políticos nos seus atos. Muito pelo contrário. Eles conseguiam trabalhar para essa pauta específica da derrubada do aumento da tarifa com outras organizações da esquerda, algumas organizações da esquerda que tinham uma concepção partidária de organização. As gerações anteriores, elas tinham um cunho reivindicatório mais ideológico. E no caso desses movimentos mais recentes, você tem uma reivindicação mais focada. Você acha que isso seria uma espécie de evolução ou seria realmente talvez uma descrença nessa questão partidária? Para começar, eu questionaria essa compreensão de que é possível ver um vetor histórico de longo prazo apontando do geral para o particular. Eu acho que é mais o caso de que você tem movimentos cíclicos dessa natureza. Às vezes as demandas estão mais dispersas e às vezes essas demandas conseguem confluir para uma síntese abrangente, alcançar um lugar de maior universalidade, e em outros momentos elas voltam a se dispersar. Eu acho que nós estamos lidando mais com ciclos de composição e decomposição do que uma tendência histórica de longo prazo. Né? Aglutinando demandas, você consegue produzir uma compreensão mais universal. Esse pessoal do Passe Livre estava dizendo, olha, nós não nos identificamos com os partidos, mas nós queremos ter a nossa militância, então vamos fazer uma militância a partir dessa atuação aqui. E eu diria até que uma nova geração passa a se politizar a partir dessa experiência. Não mais se politizando no interior dos partidos, mas se politizando a partir dessa vivência de rua e daí da proximidade de uma pauta particular com a qual eles se identificam. Qual a importância que você acha que teve essa questão da violência e do apoio das pessoas em virtude dessa solidarização com a violência, né, para os manifestantes, né, aliado a essas questões, a questão das pessoas também perceberem um espaço para exigir as suas demandas? As manifestações vão ganhando corpo, né? A frase comum nessa época é amanhã vai ser maior, e de fato a cada dia ela efetivamente se tornava maior, né? Devido à popularidade da demanda, certo? Mas aí você tem um segundo fator, que é a maneira truculenta, brutal, assimétrica, desproporcional com que a polícia militar do Estado de São Paulo, conhecida por ser uma polícia violenta, né, lidou com essas manifestações. E isso também criou uma solidariedade entre a população e os manifestantes. Então a violência policial foi condenada pela sociedade. E aí, nesse momento, você também tem a passagem para o terceiro momento dessas grandes manifestações, né? Então, no primeiro, você tem a esquerda dura, no sentido dos manifestantes anticapitalistas, né, cuja vanguarda, nesse sentido, é o MPL, que tem esse saldo e esse legado organizacional de trabalho de base sobre o tema, mas que estariam presentes vários coletivos, organizações, inclusive organizações da esquerda partidária. Aí nós chegamos no terceiro momento dessas manifestações, onde a mídia deixa de criticar essas manifestações e, na verdade, passa a apoiá-las ou até realizar uma convocatória, né? Mas isso depois que elas já tinham, que essas manifestações, por ganharem um apelo de massa, que é também uma resposta à repressão, conseguem atingir as suas pautas. Eu li, eu não vou lembrar agora onde, que as jornadas de junho, elas foram, na verdade, um processo de comunicação que se transformou num processo político. Pelo que você me falou, eu tenho a impressão de que a tua concepção é exatamente o contrário. O que é que você entende desse caminho? Tentando reconstruir essa posição,
em posições que eu já ouvi, mas com as quais eu não concordo. A gente poderia pensar que as jornadas de julho foram um construto midiático, talvez já no interior de uma ampla agenda golpista, vamos dizer assim, né? E aí o objetivo seria desestabilizar um governo que nesse momento ainda tinha uma alta popularidade, né? E nessa perspectiva, a consequência lógica, né, o desdobrar natural da jornada de junho foram o impeachment contra a presidenta Dilma e, portanto, o sucesso do golpe no Brasil, certo? Eu tenho total discordância dessa visão. Para mim, de fato, a jornada de junho, o seu estalar, né, a fagulha que aciona, são os protestos do MBL, no MPL, tá vendo como a gente confunde com facilidade, do MPL, que era um movimento da esquerda radical, com uma pauta específica, mas que consegue, em algum momento, ativar um certo descontentamento difuso na população, né? Que é um resultado tanto dos erros quanto dos sucessos do próprio ciclo de governos petista. Acho que seria interessante resgatar essa história também, né? Porque o que acontece nos governos petistas é que, de fato, há um aumento do emprego, né? Fundamentalmente com alguma distribuição de renda, e esse aumento do emprego também torna as pessoas mais exigentes, né? Então as pessoas agora têm algumas das suas limitações materiais resolvidas, e isso, né, as estimula a desejar mais, a pedir mais. Então é um paradoxo sucesso, digamos assim, um sucesso que torna as pessoas aptas, capazes, né, e desejantes de pressionar mais o governo. Por outro lado, algumas áreas, né, como a própria área da crise urbana, né, praticamente não tem avanços significativos no governo petista. Então, agora só para fechar, você acredita que é possível falar em primavera brasileira? Bom, por tudo que eu falei aqui, sim. É uma primavera que desperta as pessoas para a política, que ativa um desejo de rua, que ativa um desejo de militância, de estar junto, de se politizar, né? Isso aconteceu, as pessoas despertaram para essa vida pública como efeito dessa experiência, né, que é esse evento das jornadas de junho. Então eu diria que, de maneira geral, crises econômicas produzem crises políticas produzem crises de regime, né? E você tem esse aumento da atividade política, da mobilização de rua, que ao mesmo tempo é dissolvente das estruturas existentes, que tanto abrem caminho para a experimentação, para a construção do novo, né, portanto, para um futuro comum, como também estabelecem o risco do regresso, da reação. Então é uma primavera cujo destino ainda não foi determinado. E acho que o futuro está aberto, ele vai ser o que nós fizermos dele. Então o significado final de junho ainda está para ser escrito, e essa é uma obra em aberto que nós vamos escrever junto nas ruas também. Bom, Vitor, muito obrigada, né, por você ter aceitado conversar com a gente, né, dado essa aula incrível, né, muito obrigado e quem sabe até uma próxima. Obrigado, Lígia, obrigado a todo mundo que nos escutou, foi um prazer estar conversando com vocês e eu estou à disposição para novos convites. 4 de maio de 2018, eu estou aqui nas proximidades da Avenida Paulista com o Vitor Ximenes Marques, professor de filosofia no Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal da ABC. E hoje nós vamos bater um papo aqui.